Aleluias, o Senhor é maravilhoso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto escrito no livro de 2 Reis, no capítulo 6 e versículo 24. 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 24. Aleluias. Oh, santo é o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor é bom. Você achou? Diga amém. Diz assim as Sagradas Escrituras: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome, que uma cabeça de jumento chegou a valer o equivalente a 960 gramas de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 60 gramas de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade! O rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderei eu ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou: qual é o teu problema? Você pode tomar o teu lugar com a Bíblia aberta e vamos acompanhar o texto do Senhor tomando nota. Isso vai servir de devocional para você durante a semana. A última pergunta que o rei faz para a mulher de cima do muro é: qual é o teu problema? Hoje, quem te faz esta pergunta é o nosso Senhor que faz essa pergunta para você hoje. Qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Você sabe qual é o teu problema? Ah, pastor, são tantos os problemas, mas sempre tem um problema que extrapola todos os outros. A pergunta do rei para aquela mulher foi: qual é o teu problema? O texto que nós acabamos de ler é um texto onde Israel, a cidade de Samaria, ela é cercada pelo rei Ben-Hadad, um rei da Síria, um rei sírio, que cerca a nação, cerca a cidade de Samaria e faz um cerco. Fazer o cerco é impedir que qualquer um entre ou que qualquer um saia da cidade sem autorização do rei que está de fora. Eles querem tomar a cidade, e a estratégia deles é ficar tanto tempo acampado ao redor da cidade, impedindo que alguém entre, que alguém saia, e então a comida dentro da cidade acabe. Quanto tempo vai durar esta comida na prateleira dos mercados dentro da cidade? Quanto tempo vai durar a comida na prateleira da dona de casa? Quanto tempo vai durar esta comida? Eles ficam tanto tempo lá, e a Bíblia diz isso, que a comida começou a faltar dentro da cidade. E aí ele diz que uma cabeça de jumento, um animalzinho aí, um burro, um cavalo, ela custava o equivalente a 960 gramas de prata. Isso, calculando para os nossos dias hoje, daria mais ou menos aí o equivalente a R$3.300. É caro esse prato, né? É um prato bem exótico, comer cabeça de jumento. Não tem carne nisso direito. Não tem carne. Mas o que se tem para comer é isso. E uma cabeça de jumento, então, ela vai custar esse valor, cerca de R$3.300, para uma refeição que vai durar um dia, para um almoço ou para uma janta. E o texto diz que uma caneca de esterco de pomba, o equivalente
a 60 gramas de prata, transformando isso no preço da moeda da prata no dia de hoje. Hoje, o mercado hoje da prata e do ouro, a prata hoje ela custa R$ 3,41. Então hoje, uma caneca de esterco de pombo custaria aí R$ 17. Mas pastor, para que o esterco de pombo? Para usar como tempero. Foram no mercado, lá no Angelone, e a cabeça no Ipo, né, no mercado mais elitizado, né? No Imperatriz. E a cabeça do jumento estava custando R$ 3.300. E a caneca do esterco de pomba, para temperar esta cabeça de jumento, R$ 17 a caneca do esterco. Você fala assim, pastor, mas é loucura pensar que alguém come isso. Já passou fome? A fome foi tão grande na cidade, que o rei, preocupado com que alguém fugisse, pulasse um muro, que um guarda fugisse daquilo e se rendesse para o exército inimigo, estou me rendendo aqui, é melhor ser prisioneiro com a barriga cheia, do que ser livre passando fome. Então, com medo disso, o próprio rei fazia vistoria no muro. Se você pegar a história para ler, você vai descobrir que o muro era tão largo da cidade, que 2 carros de guerra conseguiam passar um do lado do outro, tamanha largura do muro. Então você faz ideia, por exemplo, que a própria Raabe morava no muro da cidade. Isso lá na outra cidade. Nessa aqui, o rei está passando e está vistoriando para ver se os soldados estão no lugar trabalhando, se ninguém abandonou. E numa dessas passagens do rei, alguém grita a ele: "Ô rei, ô majestade, socorro, me socode aqui, me socorre aqui." O rei para e dá uma olhada e fala: "O que você quer aqui? Se Deus não está te ajudando, cara, se Deus não está te socorrendo, como é que eu vou te socorrer? Não tem uvas no lagar e também não tem trigo na era, está tudo vazio, você sabe." "Sim, rei, mas eu preciso de ajuda. O que você quer? Qual é o teu pedido? Qual é a tua necessidade? Qual é o teu clamor?" O rei pergunta para ela. "Não, rei, é o seguinte, que na semana passada eu estava com a minha amiga e eu falei para ela: olha, vamos matar o meu filho hoje, e a gente come o meu filho hoje, a gente faz um ensopado com ele hoje, e na semana que vem a gente mata o teu. A gente come o nosso hoje, faz aí um guisado, um churrasco, e aí depois a gente mata o teu e come." E ela concordou comigo. E eu matei o meu filho, fizemos uma sopa, fizemos um guisado, e ela comeu, e agora ela escondeu o filho dela. Agora ela não quer mais que liberar o filho dela. Essa foi a demanda que a mulher trouxe para o rei. Essa foi a demanda. O que nós estamos lendo, irmãos, não é uma história com E. É uma história com H. Isso aconteceu. É um relato bíblico. Isso aconteceu. O rei ouve isso e ele entra em desespero. Ele rasga a própria roupa, em sinal de flagelo, de desespero, de angústia. Essa mulher, ela mata o próprio filho para saciar a própria fome, para matar a própria fome. Quando o rei ouve esse relato, ele fica tão indignado que ele ameaça: eu vou matar Eliseu, eu vou matar esse profeta, eu vou exterminar o profeta Eliseu. Então nós chegamos no capítulo 7, e o capítulo 7 diz assim, ouça com atenção. Eliseu respondeu, quando o rei vai diante de Eliseu, esta é a palavra de Eliseu para o rei: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidos por uma peça de prata. Será vendido por 17 reais. O trigo e a cevada serão vendidos por
R$17. O saco da cevada e o saco do trigo. E aí eu paro para pensar. Hoje, a gente está matando a própria família. Estamos devorando os nossos filhos porque a fome chegou. Não tem perspectiva de nada. Eu olho pelo muro e vejo o exército cercando de todos os lados. Não tem como sair da cidade. Mas aí o profeta vem e ele fala para o rei que amanhã, nesta mesma hora, o trigo vai estar custando R$17. E a cevada, R$17. É uma mudança muito radical de cenário. É uma mudança muito abrupta. É uma mudança muito grande. Para que alguém natural creia. Porque a realidade agora é: as pessoas estão se matando para poder ter o que comer. E o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: olha o que o oficial do exército de Ben-Hadad vai dizer para o homem de Deus. Será que Deus seria capaz de abrir portas no céu, janelas no céu? Será que Deus seria capaz de abrir janelas no céu e fazer cair tanto trigo, tanta cevada assim? O rei está parado do lado e ouve aquilo, e olha para o oficial, e olha para o profeta. E esse oficial, ele está debochando, ironizando a palavra que o profeta liberou naquele momento, dizendo: amanhã, nesta mesma hora, vamos viver uma nova história. Essa fome, essa miséria, essa escassez vai ser apenas lembrança de um passado triste que nós passamos, que nós vivemos. Amanhã. Mas Eliseu advertiu. Ouvindo isso, Eliseu vira para o oficial e diz assim: você verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. O que Deus falou comigo nesse texto e eu preciso compartilhar com você hoje? Não limite o poder de Deus. Não coloque limites no agir do Todo-Poderoso. Duvidar do poder de Deus é fechar a porta da bênção sobre nós. Duvidar do que Deus disse que faria a meu e a teu respeito é nós mesmos, com as nossas próprias mãos, fecharmos a torneira da bênção que vai cair sobre cada um de nós. O povo está vivendo uma realidade. Pensa comigo, irmãos. Esta mulher, ela acabou de matar o próprio filho. E agora imagina esta mulher tomando conhecimento de que amanhã a história muda. Você consegue entender o nível do desespero e da aflição que essa mulher vai passar agora? Você consegue entender o trauma que essa mulher vai carregar para o resto da vida dela? De no ato de desespero, de angústia, ter matado o próprio filho? Amanhã, ela vai estar comprando trigo a R$17 o saco do trigo e da cevada. Então ela vai ter que pensar: meu Deus, por que eu não esperei só mais um dia? Oh meu Deus, eu só precisava ter esperado mais um dia. Mais um dia. Tem gente tomando decisão na vida por causa do momento que está vivendo, por causa da luta que está ao redor. E olha que eu estou dizendo que eu reconheço que a luta é grande, eu reconheço que a dificuldade é tamanha, porque o texto que nós acabamos de ler não é uma frescura, desculpa a expressão. Eles estão passando fome de verdade. Uma cabeça de jumento custa R$3.300. Eles estão passando fome. Mas agora ela vai ter que amargar para o resto da vida a decisão trágica que ela tomou na vida dela.
Porque ela vai lembrar o tempo todo: eu só precisava esperar mais um dia. Diga para quem está ao teu redor: é só mais um dia. Espera mais um dia. Não toma decisão não. É só mais um dia. Oh meu Deus do céu, é só mais um dia. Não tome uma decisão tão trágica que vai arruinar a tua vida. Não tome nenhuma decisão que vai marcar a tua vida negativamente para o resto dela. É só mais um dia. Eu entendo que nesta hora a mãe está em desespero, em angústia, e a fome parece que está tirando-lhe a razão. Mas eu sei também que Deus contempla o coração de todos nós aqui nesta noite, e que esse mesmo Deus que conhece os nossos limites, e se Deus conhece os nossos limites, e se Deus conhece o teu limite, Ele sabe que você é capaz de esperar mais um dia. Ah, meu irmão, o que você precisa é apenas de uma coisa, de uma palavra do Senhor para você hoje. Qual é o teu problema? Deus te trouxe aqui nesta noite. Ah, Deus te trouxe aqui nesta noite para ouvir de você. Qual é a tua demanda? Qual é o teu problema? Quantas pessoas nós já matamos da nossa vida? Quantas pessoas nós já excluímos da nossa vida porque não soubemos esperar o momento? Eu já contei isso outras vezes, mas como a igreja está sempre vindo gente nova, é importante que eu diga isso aqui. Eu trabalhava numa empresa, uma grande empresa, e havia um rapaz, era muito amigo, viajamos juntos várias vezes, e ele já estava na empresa há bastante tempo, e eu entrei depois dele, e com 1 ano e meio, eu estava sendo promovido a supervisor da empresa. Ele já estava há bastante tempo, há bem mais tempo do que eu, como supervisor. Eu entrei, Deus me abençoou, Deus fez prosperar o trabalho das minhas mãos, e eu cresci muito rápido na empresa. Com quase 2 anos, 1 ano e pouco, eu já era gerente, trainee gerente, assumindo uma filial. E esse rapaz ficou indignado, porque ele disse: puxa, já estou aqui há muito mais tempo do que o Gesiel, e agora ele acabou de ser promovido a gerente. O fulano que eu conheci chegou depois de mim e já é gerente também. O fulano que chegou depois de mim já está sendo promovido a gerente. E aí ele chegou naquele dia, ele chegou para a secretária do gerente comercial e falou assim: olha, eu preciso conversar com o gerente comercial, o seu fulano, eu preciso conversar com ele, assim que ele chegar, por favor. E ela sorriu e falou: não, assim que ele chegar, eu aviso que você quer falar com ele. E ele foi para o canto dele trabalhar, e olhava o tempo todo para a porta para ver a hora que o chefe chegava. O gerente comercial chegou, foi para a salinha dele, e ele se levantou, se antecipou e foi na secretária. E ela falou: calma, rapaz, eu vou falar com ele agora, espera um minutinho que eu vou lá falar para ele. Ela entrou e falou: olha, fulano, seu fulano, o rapaz está aqui fora, o seu vendedor, e ele quer falar com o senhor, está meio nervoso, está meio angustiado, manda ele entrar. O gerente comercial feliz, estava bem animado, mandou ele entrar, ele entrou. E quando o gerente comercial ia começar a falar para ele algumas coisas, ele se antecipou, porque aliás, foi ele que pediu a reunião. Então ele começou a dizer: estou aborrecido com essa empresa, estou aqui há muitos anos, e eu não recebo promoção, estou aqui trabalhando, o Gesiel foi promovido já, entrou depois de mim, o fulano depois de mim já foi promovido, o fulano já foi... E ele começou a nominar. E o gerente comercial começou a ficar espantado com o que estava ouvindo daquele rapaz. Mas, olha, é o seguinte, eu não quero mais ficar nessa empresa, eu gostaria que o senhor me mandasse embora. Mas rapaz, tu sabe o que você está falando, cara? Sim, eu sei o que eu quero. Me manda embora porque eu não quero mais ficar nessa empresa. Tá, eu vou conversar com o diretor. Não falou nada para ele. Ligou para o diretor, subiu e foi para uma reunião com o diretor da empresa. Chegou e falou: doutor fulano, sabe o ciclano, aquele rapazinho, aquele vendedor que a gente está pensando em promovê-lo? Que o senhor queria promovê-lo essa semana? Sim, aproveita o fulano. Quase que eu falo o nome do gerente aqui agora. Liga para o RH e pede para subir a ficha dele. Já vamos promover ele hoje. Vamos promovê-lo hoje.
Falei, pois é, esse é o problema. Mas qual o problema? É que ele se antecipou, foi na minha sala agora e me falou um monte. Falou o quê? Falou que a empresa é injusta, falou que ele não aguenta mais, que a gente não tem caráter, que a gente... E começou a meter o sarrafo no gerente. E o diretor foi arregalando o olho. Ele falou isso, falou, e falou o seguinte, pediu para mandar ele embora, que ele não quer mais ficar nessa empresa. O diretor olhou para ele, rapaz, algumas semanas depois, meses depois, a empresa demitiu esse rapaz. Ele foi demitido no dia que ele seria promovido. No dia da promoção dele, foi o dia que ele jogou a toalha. Meu irmão, não joga a toalha não. Não desiste não. Porque pode ser hoje que Deus vai mudar a tua história. Não desiste não. Você não sabe quando é a mudança. Meu irmão, fica na tua posição. Se Deus liberou uma palavra a teu respeito, fica nessa posição. Pastor, mas está difícil, pastor. Eu sei, meu irmão. Seja como o bambu, né? O vento passa, ele arreia de um lado, daqui a pouquinho ele volta para o lugar de novo. Ô, meu irmão, são tantas as lutas. Eu vim para Palhoça, eu vim para assumir essa igreja, debaixo de uma promessa de Deus. De uma promessa de Deus. Esse altar, ele era quase, ele vinha só até aqui. Chovia em cima do altar. Chovia em tudo quanto é lugar. Você vinha para cá, estava chovendo. Você vinha para lá, estava chovendo. O ar não funcionava na época, como não funciona hoje também. Então, não mudou muita coisa, não. Não mudou muita coisa. O banheiro continua essa coisa linda que você viu. A gente acaba se acostumando. Mas era muito pior o que você está vendo, era muito pior. Isso eu estou falando de estrutura. Mas depois, a gente vai passando por algumas situações. Luta de dificuldade, um obreiro, às vezes com tanta luta que você não faz ideia. Que às vezes dá vontade de você falar assim, pai, Senhor, meu limite foi até semana passada, eu já estou na hora extra, já não dá mais, eu vou desistir disso aqui. Eu nunca desisti não, mas que eu cheguei no limite, eu já cheguei. Aí o Espírito fala para mim, Gesiel, se você soubesse o que Deus tem reservado para fazer na tua vida, você não desistiria assim tão fácil. Aí eu dou um estabefe no rosto, acorda rapaz, vê se toma, olho para o espelho, né? Toma tenência rapaz, seja homem, engole esse choro. E eu falo para o cara do espelho, toma jeito rapaz, tu é homem, engole esse choro aí, tu vai conseguir, tu tem uma palavra de Deus. Eu tenho mesmo. Então, se tu tem uma palavra, crê nessa palavra rapaz. Quem te prometeu não foi homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Paga o preço. Paga o preço. Irmãos, sinceramente eu não acho que a gente passa pela prova, não é para dizer que a gente merece não, viu? Eu mereço, eu passei pela prova, não é isso não. A gente passa pela luta. Não é assim. Deus liberou uma palavra a teu respeito. Deus falou que ia fazer algo com você, você pensa assim, agora eu vou voar. Olha, Deus liberou uma palavra que você vai ser promovido na empresa. Isso no domingo à noite. Aí tu chega na segunda-feira, tu pensa assim, é hoje a minha promoção. Quando chega na empresa, bom dia, bom dia, bom dia. Aí todo mundo olha para você com cara feia. Aí teu chefe te dá uma bronca, te dá uma advertência, te arranca todos os clientes bons que você tinha, te coloca no pior lugar, na pior clientela que você... Meu Deus, colocou lá no pior ponto, aquele que ninguém queria, aqueles clientes que ninguém queria atender. O meu chefe me tirou, me jogou para lá, estou perdendo a minha comissão. Mas ontem Deus falou, se Deus falou, creia na palavra dEle. Mas pastor, por que as coisas complicam quando a gente tem uma palavra de Deus? Não é assim. Quando a gente recebe uma palavra, uma promessa de Deus, a gente pensa que as coisas vão ficar mais fáceis. E elas não ficam mais fáceis. Elas parecem que ficam mais difíceis ainda. Por quê? Eu entendi que Deus está nos fazendo valorizar aquilo que Ele vai nos dar.
Porque tudo que vem fácil, a gente tem a tendência de não valorizar. Veio fácil, vai fácil. Então o que Deus está fazendo é ensinando você a valorizar aquilo que Ele já lhe deu. Só faltou chegar na sua mão, porque a ordem dele já foi liberada. Porque a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não hão de passar. Ou seja, a palavra que Deus liberou a teu respeito, queira o inferno ou não, ela vai se cumprir. O único impedimento para isso é você mesmo, se você desistir. Então a minha palavra para você hoje: não desiste não. Vira para quem está ao teu redor e fala assim, ó, não desiste não, meu irmão. Não desiste não, minha irmã. Não desiste não. Pode ser hoje. Pode ser hoje. A palavra do profeta para esse oficial é amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Deus vai mudar toda a programação. Deus vai mudar, vai fazer uma mudança radical na tua vida. Radical na tua vida. É amanhã. E eu preciso acreditar que amanhã Deus tem algo novo para a minha vida. Eu estava vivendo uma expectativa. Eu era gerente da empresa, a regional do sul do Brasil. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, era eu que gerenciava. E eu estava vivendo talvez a melhor fase da minha vida. A empresa crescendo, com todas as dificuldades. Aí eu estava angustiado, porque eu estava sentindo no meu coração tanto quanto distante do mercado, desta área comercial. Aí um dia eu estava no Rio de Janeiro e eu falei para um amigo meu: puxa, Edielson, estou com uma coisa esquisita no meu coração, cara. O que é? Eu vou para a empresa, trabalho, dou o meu melhor, a empresa está crescendo. Agora, no último trimestre, eu fiquei entre as 3 maiores da empresa. O melhor resultado, de todas elas, eu fiquei em 3º lugar. Mas o meu coração está bem distante disso. Ele falou assim para mim: cara, então vamos orar, porque eu acho que Deus está mudando um ciclo na tua vida. Olha, se preparem, cara, que Deus costuma me responder em 3 meses. Eu falei: tá. Tu tá assim, né? 3 meses, está dando até prazo agora. Então vamos orar. Eu vim para a sede, voltei para Floripa. Estava eu e minha esposa na primeira fileira, na sede de Florianópolis. E aí, estava pregando naquela noite, acho que Alex Bovo, lá da Espanha. Pregou aqui nesse altar já. Ele estava pregando e ele falou assim: irmãos, a virada de chave vai acontecer amanhã na tua vida. Aí eu, sentado como você está aí, eu falei assim: amém, eu creio. Minha esposa do meu lado: amém, eu também creio. Aí ele falou: mas vai virar o ciclo amanhã de manhã. E ele falou, eu me lembro como se fosse hoje. As mulheres foram de manhã cedo no sepulcro e não havia ainda o dia raiado, o sol, não tinha nascido o sol ainda. Então se prepare para uma mudança de vida radical na tua vida a partir de amanhã, cedo. E eu falei: eu creio. Parecia que tinha ido todo mundo embora e a palavra era só para mim. Por isso que eu vou dizer para você, meu irmão, a palavra que é liberada no altar da igreja, da casa do Senhor, tome posse dessa palavra. Acredite nela, creia nesta palavra. A palavra diz assim: creia nos seus profetas e prosperareis. A palavra que é liberada do altar não é minha. Eu não fico em casa pensando o que eu vou pregar, não, meu irmão. Eu estou pedindo debaixo de uma autoridade. Fala: Senhor, me fala o que tu quer que eu ministre para a tua igreja. E eu criei naquela palavra, minha esposa do meu lado. Eu falei: o quê? Mas o que é que você vai mudar? Eu falei: Senhor, eu não faço a menor ideia. Mas que se Deus falou que vai mudar a minha história, Ele vai mudar. E a Bíblia diz que Deus tem coisas boas ao meu respeito. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano. Ou seja, Deus tem coisas boas para mim. E se Deus tem coisas boas para mim, eu quero. Ah, meu irmão, quando foi no dia seguinte de manhã cedo, eu fui levar minha esposa no trabalho. Deixei ela 7 horas da manhã no trabalho e fui para o meu. 8h30, 8h15 da manhã, o meu antigo gerente estava lá chegando na minha sala para me desligar da empresa. E eu fui desligado às 8h15 da manhã. E quando ele parou na porta que eu olhei ele chegando, eu falei: bom dia, irmão fulano, tudo bem? E ele falou: tudo bem. Eu falei: o irmão veio me demitir? Ele ficou assim meio sem jeito. O diretor pediu para encerrar o contrato. Pode entrar, seja bem-vindo, você fica à vontade. Fez boa viagem? Ele olhou para mim: eu fiz. Você está bem? Eu falei: eu estou bem, o senhor está bem? Estou bem. Ele veio meio assustado com a minha reação.
E ele foi entrando, aí eu fui pegando a chave do carro, peguei a chave da empresa, entreguei para ele, e fui dando algumas orientações em relação ao que eu estava deixando. E eu falei, cadê os documentos para eu assinar? Ele parou olhando para mim, tá. Abriu a bolsa assim, você está bem? Eu falei, eu estou bem, graças a Deus, irmão, está bem? A família está bem? Ele ficou, tá. Aí pegou o documento e me deu, eu assinei as vias, entreguei para ele, me devolveu a minha via, eu levantei, Deus te abençoe. Pastor, mas você sabia o que ia acontecer? Nada, não sabia nada. O que eu sabia é que Deus havia liberado uma palavra a meu respeito. E se Deus falou, Deus tem coisas boas. No mesmo dia, 2h da tarde, eu estava sendo chamado para pastorear a igreja da Palhoça. Ah, pastor, mas espera aí. É o que o pastor Júnior ele ficou sabendo, gostava do senhor, e aí ele ficou com pena e chamou o senhor para vir para cá. Não, foi não. Porque ele falou para mim, e a diretoria depois me contou, que na sexta-feira ele reuniu a diretoria da igreja, e ele falou assim, irmãos, eu preciso de um pastor na Palhoça, e eu tenho um nome para apresentar para vocês, eu queria que vocês me apoiassem na minha decisão. Quem é o rapaz? É o pastor Gesiel, eu queria que ele assumisse a igreja da Palhoça. Isso na sexta-feira. Foi unânime. Todo mundo falou, não pastor, está aprovado, pode colocar o pastor Gesiel para pastorear a Palhoça. Aí o tesoureiro é uma benção, tesoureiro, meu Deus, tesoureiro é uma benção. Aí o tesoureiro falou assim, pastor, o pastor Gesiel não vai pedir conta da CPAD não, hein? O cara está lá há muitos anos. Aí o pastor Júnior falou assim para ele, não, deixa aqui com ele, eu acerto. É claro que eu não ia pedir conta da minha empresa. Eu não posso fechar a porta que Deus abriu. Eu não sou louco. Eu não tenho capacidade de abrir porta. Só quem abre porta é o Senhor. E a hora que Ele fecha a porta, Ele fechou. Mas quando Deus fecha uma porta, porque Deus tem uma porta muito maior para você. Isso era sexta-feira, final de tarde, início de noite. Então ele não conseguiu falar comigo. No sábado e domingo não ia falar mesmo. Quando é que ele ia falar comigo? Na segunda. E quando ele me fez o convite, tinha algum impedimento para eu aceitar pastorear a Palhoça? A porta tinha fechado, mas Deus já tinha aberto uma outra porta. Então, meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Não feche a porta que Deus abriu para você, pelo amor de Deus. Se ela se fechar de forma natural, amém, fica tranquilo, porque Deus já está abrindo uma outra. Agora não seja você o fechar a porta, porque se você fechar uma porta que Deus abriu, a responsabilidade é tua. Aí você vai ficar, ei Senhor, não abre a porta. Ele abriu e você fechou. Você desistiu do que Ele te deu. Você abriu mão do que Ele te deu. Na hora do desespero você abriu mão. Como aquela mulher que abriu mão do filho na hora do desespero. Quanta gente tem aberto mão de casamento, tem aberto mão de amizade, tem aberto mão de emprego, por causa de notícias ruins. Mas notícias ruins, elas vêm e elas também vão. Mas a palavra do Senhor, essa permanece. A Bíblia diz, meu Deus, já são 9h26. Senhor, para o tempo agora, Senhor. Trava todos os relógios. Me falta fé para isso acontecer. O texto diz que Deus está falando contigo aí. Deus está falando com você. Então me dá só mais uns minutinhos. O texto diz que o rei está andando. Depois dessa informação toda, na sequência da narrativa, o texto diz que agora, versículo 3 do capítulo 7, haviam 4 leprosos juntos à porta da cidade. Os 4 leprosos estavam do lado de fora da porta, porque os leprosos não podiam entrar na cidade. Se eles entrassem na cidade, eles seriam apedrejados, porque era proibido dos leprosos se aproximar das pessoas. Aliás, os leprosos tinham que andar com uma sineta na mão e dizendo, leproso, leproso, leproso. Já pensou, meu irmão? Já não era o bastante carregar a estigma de ter uma doença terminal, que vai matando aos poucos, dia após dia. Um dia cai o nariz, um dia cai um dedo, um dia cai a orelha, e o cara morrendo aos poucos.
e o odor que aquilo sai. Agora ele também tinha porque o portão está fechado, eles não vão permitir. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Se a gente for lá no exército, eles podem nos matar, mas pelo menos tem comida. Já que é para morrer, cara, vamos lá. E os 4 concordam em ir até o exército de Ben-Hadad. Quando os 4 chegam no exército, né, leproso, e eles olham e veem as barracas, tudo vazia, as tendas, tudo vazia, as mesas preparadas, os banquetes preparados, comida sobre a mesa, vinho sobre a mesa, sobremesa, e nenhum soldado. E eles olham, né, só pode ser pegadinha, meu irmão, se é pegadinha eu não sei, mas que eu vou comer, eu vou. Para pensar. Eles estão na entrada do deserto, e na entrada do deserto, Deus preparou uma mesa para esses 4 leprosos. Meu irmão, se Deus preparou uma mesa no deserto para 4 leprosos, tem aqui um grupo de pessoas que Deus também preparou uma mesa no deserto. Aqueles leprosos se sentam à mesa, diante de tanta fartura, e eles comem e se esbaldam com tanta comida. Certamente que nunca haviam comido tão bem em toda a sua vida. Entraram no acampamento, de repente do oficial, do general, e um banquete sem igual. Deus havia reservado para eles um banquete, uma mesa no deserto. No meio de tanta escassez, no momento de tanta dor, no momento de tanta angústia, de tanta aflição, de tanta dor, de tanta perda, Deus ainda assim preparou uma mesa, um banquete no deserto. Eles estão comendo e de repente no versículo 9, encontra esse texto, olha que coisa interessante. Então disseram, comendo ainda, né? Comendo lá, disseram aos outros, uns aos outros, não estamos agindo bem. Olha o senso de responsabilidade, o senso de gratidão que muitas das vezes nos falta. Eles estão comendo e estão dizendo assim, olha, nós não estamos agindo bem, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas novas, não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, certamente seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Eles estão comendo e de repente um senso de responsabilidade, um senso de gratidão invade o coração deles. E eles falam, gente, hoje é dia de boas novas. O povo está lá morrendo de fome, enquanto aqui tem um cardápio farto para essa turma. Olha, o que estamos fazendo não é certo e nós não podemos ficar calados. Deixa eu dizer algo para você aqui. Nós hoje, eu e você, somos inequivocamente esses 4 leprosos. Eu e você, nós somos esses 4 leprosos que estavam condenados à morte, mas que Deus serviu uma mesa no deserto. E agora nós não podemos nos calar. Nós precisamos correr até a cidade e anunciar para aqueles que estão morrendo e perecendo que há uma mesa preparada por Deus no deserto, que a qual os espera também. O texto diz que se nós nos calarmos, nós seremos castigados. Que hoje esse senso de responsabilidade, que hoje esse senso de gratidão inunde o meu e o teu coração, para que nós saiamos daqui da casa do Senhor anunciando a todo mundo que Deus nos preparou a todos uma mesa no deserto. E Deus está nos convidando
Vinde, amados de meu Pai, para sentar à mesa comigo e comer do manjar que eu já vos preparei. Meu irmão, Deus te salvou da perdição, Deus te livrou do inferno, Deus te livrou do lago de fogo e te trouxe para um lugar de comunhão. Não seja egoísta guardando só isso para você. Compartilhe o amor de Deus a todos quanto você puder, porque corremos o risco. Aliás, não é nem um risco, irmãos. Ele diz: se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. É uma certeza. Se você não anunciar o evangelho da salvação e o ímpio for para o inferno por tua culpa, porque você não teve coragem de anunciar o evangelho para ele, o sangue inocente cairá nas nossas mãos. Que isso, pastor? Foi o que nós acabamos de ler. Em casa, leia durante a semana. 2 Reis capítulo 7 e versículo 9. Ele diz: estávamos passando fome, mas Deus mudou a história deles. No dia seguinte, o rei se posiciona, chama o oficial e fala assim: cara, tu vai ficar na porta. Fica na porta para você tomar conhecimento e organizar o negócio lá, porque se for como o profeta diz, fica na porta tomando conta. E o oficial está na porta da cidade. Ali, uma visão privilegiada, ele vai saber o que está entrando na cidade. A Bíblia diz, e eu quero ler isso para você. Versículo 17 em diante diz assim: ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou junto à porta, e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito, quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse a porta do céu, ainda que ele fosse capaz de fazer isso, será que isso poderia acontecer? Se Deus tivesse poder para fazer isso, será que ele faria? Se Deus tivesse poder para fazer, será que ele faria? O homem de Deus havia respondido: você verá com os teus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Os que duvidam do poder de Deus não provarão a sua bênção. A Bíblia diz que o general viu, ele contemplou que a palavra do Senhor se cumpriu, mas ele não provou. Ele viu, mas não experimentou. Que nós não sejamos como ele, que apenas veremos o que Deus vai fazer na vida dos outros, mas que a gente viva o que Deus disse ao nosso respeito. Porque aqueles que duvidam, diz a palavra do Senhor, são semelhantes às ondas do mar, que são levadas de um lado e para o outro, por causa da sua inconstância. Não conseguem se firmar, estão sempre na dúvida, estão sempre vivendo nessa oscilação. Uma hora crê, uma hora não crê mais, uma hora não crê, e aí crê menos ainda. A Bíblia está dizendo para mim que essas pessoas, elas verão outros tomando posse da bênção e nada mais. Não limite o poder de Deus e o que Ele pode fazer na tua vida.